Boa noite, pessoal. Eu estou muito emocionado mesmo, é muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho não só amigos aqui, tenho irmãos aqui. Tem até uma filha aqui, tá ali, né? Mas eu amo realmente Franca. Eu brinco que quando eu estava para reencarnar, eu falei, tudo bem, eu nasci em Santos, mas depois eu quero ir para a França, né, que é a terra do espiritismo. Só que o computador não tinha o C cedilha. E aí eu vim para Franca e não me arrependi. Eu acho que eu saí ganhando, né? Então, hoje nós vamos bater um papo, lembrando, evocando inicialmente aqui a figura da pessoa que mais interessa para nós aqui, que é a tia Nina, né? Ontem eu lembrei lá que a Dona Sônia não está aí hoje, tá? A Dona Sônia sempre dizia que a tia Nina gosta de 3 coisas: crianças, flores e música. Foi pela música que eu cheguei a Franca, no festival 1982, quando alguns aqui não tinham nascido ainda. E é a música que faz coisas com a gente que a gente não consegue com a razão, né? Ali mesmo eu estava muito agitado, muito nervoso, pilhado, como dizem os jovens, né? E foi a música, e principalmente a segunda música, aí, São Francisco, que eu acho maravilhoso, traz a gente, né, para o centramento. Então, assim, para começar, o nosso tema é Enquanto Estamos a Caminho. Para começar, a gente vai cantar uma música também, só uma, tá? Não vamos judiar de vocês. E é importante, tão importante a letra, que eu trouxe a letra, ela está ali, vai estar ali. E é uma música de um grande amigo, irmão nosso também, o Moacir Camargo, que vocês devem conhecer, né? Ô, Juninho. Moacir Camargo, que escreveu Clara Sinhá. Conta a história da Clara e da Karina, que na verdade são uma pessoa só. Com uma poesia maravilhosa, ele fala de reencarnação, sem falar a palavra reencarnação. E reencarnação é um tema que vai permear toda a nossa fala hoje. Então, aqui o Marquinhos, mais conhecido como Marco Aurélio, que eu fiquei sabendo hoje que era ele. Eu descobri hoje que ele era o cara que eu conheço, mas eu não sabia que eu conhecia. E o Fernando Bachur já é da casa também. Então, dá para vocês verem a letra daí, né? Desculpe, mas eu tenho que ficar na frente de alguns. Tá pronto, Fernandinho? Acho que eu vou ficar do seu lado aí, que eu estou com medo de esquecer a letra eu. Aí eu vou virar. Manda brasa, maestro. Oh
Gente, deixei ali de propósito a última frase. Quer abrandar seu amor, Karina. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. No início, o homem ele tem instintos um pouco mais avançado e corrompido. Ele tem sensações, um pouco mais instruído, passa a ter sentimentos, e o suprassumo do sentimento é o amor. Então, a gente escolheu essa música por isso, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, e a gente vê em Kardec que as paixões são o nosso gatilho, a mola que nos impulsiona no início. No início, nós somos egoístas, e é necessário que assim seja. Faz parte do primeiro estágio evolutivo. Como a criança, né? A criança nasce egoísta e egocêntrica. Ela precisa disso para se defender, para se manter. Mas conforme a gente evolui, a gente começa, então, a abrir um pouco isso, e pelo menos abre para a nossa família, né? Então, agora não é só eu, também os meus, os que eu amo. Mas conforme a gente evolui, a gente vai incluindo outras pessoas, até chegar num ponto em que a gente inclui a humanidade. Estamos longe ainda, mas a gente chega lá. E quando Kardec, nesse comentário, na verdade, Lázaro fala sobre o amor, não é o amor no sentido vulgar da palavra. É o amor que substitui a personalidade. O que seria isso? Personalidade, persona. Algo muito ligado a máscaras, a ego, a algo que a gente traz, que a gente mostra do lado de fora. Esse slide eu já adiantei. O que tem acontecido hoje, gente? Eu atrapalho se eu ficar me mexendo aqui. É que é mania, né? A gente está muito intolerante. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas principalmente quem acompanha pelas redes sociais, a gente tá muito machucado, né? Eu diria que a gente está meio doente. Pelas coisas que eu tenho visto e lido, eu acho que a gente está medianamente, se não muito doente. Nós temos trazido de volta coisas que, na fase que nós estamos, já deviam estar sendo superadas. Intolerância,
preconceito, violência, fanatismo e todas as variações dessas palavras que acabam aí, infelizmente, iluminadas, entre aspas, pelo ódio, nos levando a um estado de grande agressividade. Essa figura representa tudo para mim. Qual dos dois está errado ali? Eu diria que os dois. Por dois motivos. E nessa condição, quem está dizendo que é 6 acha que não há outra possibilidade de visão. E o principal é que esse aqui eu acrescentei na figura, tá? Não tinha, tá? Photoshop ali e tal. Eles estão armados. Essa sobrancelhinha aqui também não tinha, eu coloquei. Eles estão com raiva. É assim que nós estamos. A gente tem uma visão. Aqui no Brasil, especialmente, a gente está aprendendo agora, né, o que é política. Nós entramos nisso agora, há alguns anos. Né? Então, a gente não admite que o outro possa ter outra visão. E mesmo os espíritas, é isso que me preocupa. E mesmo os democráticos, democráticos no sentido de que se consideram democráticos, de certa maneira, a situação é a seguinte: existem duas opiniões, a certa, a errada e a minha. Então, a minha sempre é a certa. Né? E a gente, tudo bem, temos direito a ter opiniões e nos posicionarmos, é importante, mas o questionamento que eu vou trazer aqui é: nós, do jeito que estamos nos portando, nós temos abrandado o nosso amor? Nós temos abrandado as nossas manifestações, os nossos sentimentos, as velhas paixões? Vocês nós, né, que lemos tantos livros espíritas, quantas histórias de ódio nós temos nos romances espíritas? E tem aqueles de ódio assim, né, de ódio e de amor, porque são duas faces da mesma moeda, né? Nós temos histórias que são vários livros onde o ódio alimenta sentimentos nas pessoas por várias vidas, até que elas consigam abrandar o seu sentimento. Quando a gente fala abrandar o amor, é porque aquele amor que nós estamos falando aí não é o amor no seu grau maior, ainda é aquele amor muito mesclado com a paixão. Mas então eu não devo ter opinião? Eu tive essa discussão com os jovens esses dias, numa conversa, na verdade. Eu não devo ter opinião? Não, claro que tem, deve ter. Nós não estamos falando sobre passividades, nós estamos falando sobre ser pacífico, não sobre ser passivo. Alguém aqui acha que Jesus foi passivo? O Gandhi foi passivo? Ou eles foram pacíficos? É diferente. O que nos move em determinada ação? O que está no fundo daquilo que a gente está fazendo? É o nosso eu maior? É um sentimento de querer ajudar? É o amor? Ou é o nosso ego, a nossa persona, a personalidade? É uma coisa para a gente pensar. O que Kardec diz? Ensinai a exemplo de Jesus pela doçura e persuasão, e não pela força. E ele resume ali perfeitamente: convicção não se impõe. Convicção não se impõe. Por que a gente está falando tudo isso? Porque nós estamos na casa espírita. Nós estamos na casa da tia Nina. Já pensou? Vocês imaginam duas pessoas chegarem na tia Nina? Tia Nina, a senhora não sabe, não estou mais falando com fulano. Não, meu filho, por quê? Porque ele votou naquele vereador. O que vocês acham que ela ia falar? 2 trabalhadores da casa. Será que é esse o caminho? Então vamos pensando. Segundo esse senhor Gandhi, a violência externa é a representação explícita da violência interna. Isso é fácil de entender, né? É fácil de entender, mas será que a gente está entendendo mesmo? Porque assim, a gente fala que o mundo está violento. É uma coisa assim, existem umas pesquisas que se faz assim, você é preconceituoso? A pessoa fala não, ou sim, né? Então, vamos chutar uns números. Então, 70% das pessoas falam que ela não é preconceituoso. Tá. A segunda pergunta: você acha que as pessoas são preconceituosas? Sim. 100% acho que é. Então, a conta não fecha. Como que 60%, 50% das pessoas
como que a pessoa diz que todo mundo é preconceituoso, mas sempre ela não é? A conta não fecha. Então, a gente fala, o mundo está muito violento. O que é o mundo? Existe o mundo? A Terra é o quê? O que é a nossa sociedade? Nós fazemos o mundo, nós fazemos a sociedade. Nós trouxemos o mundo ao ponto em que estamos. Não é? Ou não é? Quem que fez o mundo chegar ao ponto que ele chegou agora? O Brasil. A gente fala tão mal do Brasil. Eu vou falar daqui a pouco aqui na frente, mas eu vou adiantar um pouquinho. Que fé é essa que nós temos, que nós achamos que estamos aqui por engano? Na verdade, eu sou um francês, né, como eu brinquei aqui, minha alma é francesa. Eu estou no Brasil porque deve ter tido um descuido no cadastro reencarnatório, lá um erro de processamento. Né? E o Brasil é violento, porque ele é violento, eu não. Como nós temos nos comportado no trânsito? O trânsito é o maior termômetro para mim. Em casa. Quando alguma coisa dá errado. Quando a latinha de sardinha corta o dedo da gente. Quando o seu filho quebra alguma coisa que você gostava muito. Quando a sua sogra faz aquela observação. Quando o seu cunhado não devolve aquele dinheiro. Quando dá uma coisa errada no trabalho. Quando o seu colega é promovido e você não. Onde que está a violência? Está na comida? Ou está na gente? Aí o Kardec era meio insistente nas perguntas, né? Tem um palestrante que até fala assim, cuidado com as vírgulas, quando os espíritos respondem, cuidado com as vírgulas. Quando o Kardec pergunta, presta atenção, ó, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens entendam de maneiras tão diferentes e que um considere justo o que ao outro parece injusto? É uma boa pergunta, né? Porque os espíritos disseram que a justiça é uma lei natural e que ela está na nossa consciência, em última análise. Se é assim, por que as pessoas têm opiniões tão diferentes? Deve ser aquele povo que vai para o planeta chupão, não é? Os inferiores que estão aí atrapalhando o nosso caminho. E o que eles respondem? É que, em geral, nós misturamos as paixões. Olha as paixões aí de novo. Ao julgamento, alterando os nossos sentimentos, como acontece com quase tudo. Então, a gente mistura a paixão em quase tudo que a gente faz, nas coisas que a gente realiza. E isso tem nos feito produzir algo que é um mundo que a gente não quer. É interessante isso. A gente criou, eu falei que foi a gente que criou esse mundo. Mas não sou eu que falei, é verdade isso. Embora eu esteja sendo que nem o carinha lá dizendo que é verdade, né? Mas a gente acha que não, né? Que não temos nada a ver, que nós não fazemos parte do problema. E tem um consultor que diz assim, ó, se você acha que você não faz parte do problema, você nunca vai ser parte da solução. Então, chegou a hora da gente falar assim, não, esse problema é meu, sim, eu criei. Eu criei isso aqui. Então, o que eu posso fazer para melhorar? E uma das maneiras que Kardec está indicando ali, de maneira indireta, é para de misturar a paixão, a persona, o ego, naquilo tudo que você faz. E começa a buscar algo maior, algo mais interior. O seu eu, a sua essência, a consciência. Onde é que está escrito a lei de Deus? Perguntou Kardec. A gente ensina para as crianças isso aí, né? Ela fez assim, na consciência. Nós vemos os problemas, nós consideramos que a sociedade não está bem, nós consideramos que as coisas não podem continuar como estão e queremos resolver. Mas nós temos buscado o recurso no lugar errado. Nós temos buscado o recurso no ego. Recursos que o ego não tem para nos dar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ego. Se a gente realmente quer buscar uma solução para o nosso país, para o nosso planeta, para a nossa casa espírita, para a nossa vida, se a gente quer abrandar realmente os nossos sentimentos, se a gente quer aproveitar de verdade essa reencarnação, a gente precisa começar a ouvir menos o ego e mais o nosso eu superior, porque esse é o nosso eu verdadeiro. Que diz lá no Livro dos Espíritos? Somos criados simples e ignorantes, né? E tendemos à perfeição. Nosso eu verdadeiro é esse. Mas chega aqui na Terra, entra a história da persona, né? Vamos falar um pouquinho. Aqui, esse é um gráfico de uma senhora que estuda a inteligência espiritual. Nem espírita ela é. A Cindy.
A gente pode simbolizar a gente como se fosse uma mandala, onde no ponto mais externo está o ego. No meio, o inconsciente associativo, que associa ideias, crenças, sentimentos ali, que ficam no inconsciente. E no centro da mandala, o nosso eu superior. Então, vamos falar um pouquinho do ego? Lembrando que é a partir do ego que mais nós temos operado. E a partir de hoje, toda vez que vocês passarem por determinada situação, vocês vão falar assim, é o ego que está falando. Sabe que nem aquela piada que fala assim, não foi ele, é a pinga que está falando por ele, porque ele está bêbado? Então, é mais ou menos isso. É o ego que está falando por ele. É situações em que você vai perceber lá na sua família, num almoço, uma discussão boba que teve e que atrapalhou ali as relações familiares. Depois, pensando bem, você vai falar assim, era o ego que estava falando. Porque duas almas não precisavam ter brigado daquele jeito. Olha lá. O ego é periferia, é persona. Persona, personagem, representação, máscara. É normal, todos nós usamos algumas máscaras, as chamadas máscaras sociais. Até porque se a gente for super sincero, como naquele quadro que tinha, a gente não sobrevive, né? Chega uma pessoa aqui e fala, nossa, que vestido ridículo. Né? Não posso, então eu tenho que fazer um papel, até eu abrandar o meu sentimento e parar de julgar. E eu não vou nem reparar se o vestido é verde, azul, na moda, fora da moda, porque isso não importa, isso é uma bobagem, mas o ego se importa, tá? É a pessoa que eu acredito ser. Então, aqui como é seu nome mesmo? Oi? O Sandro falou um monte de coisa que as pessoas acreditam, e às vezes eu acredito que eu também sou palestrante, ex-bancário, né? Mas é tudo que eu acredito ser. É tudo parte dessa camada mais externa. Não interessa muito César ser palestrante, bancário, administrador. Quem sou eu na intimidade, né? Quem sou eu quando a prova chega, quando é a hora do testemunho? Esse César que interessa. Porque esse é o César lá de verdade, que vai manifestar quem ele realmente é. Mas o que vocês estão vendo aqui é o lado externo, né? O ego. Mas eu estou tentando trazer aqui o lado melhor meu. O ego julga o tempo inteiro. Aí, então, é fácil você já saber. É o ego que está falando. Porque você começa justamente a julgar a roupa, o jeito. Né? Você sabe um pedacinho da história e você já completa. Né? Porque a gente é ótimo nisso. Né? A gente vê assim, a pessoa... Tem até uma propaganda que eu acho muito bonita, muito interessante, que são vários casos assim, numa propaganda de 30 segundos. Numa das propagandas é um homem deixando a filha numa balada. Aí a filha sai do carro, mas esqueceu de pedir dinheiro para o pai. Aí ela volta para o carro, se agacha na janela e o pai dá dinheiro para ela do banco do motorista para o outro lado. Quem está passando pensa o quê? Olha, que safado sem vergonha. Está lá procurando mulher para sair. Quer dizer, e a gente é excelente nisso. Você sabe um pedacinho da história, você completa o resto. Com certeza. E a gente ainda usa o termo com certeza. Com certeza isso aí puxou o tapete da fulana. Por isso que ele está no lugar que ele está. Com certeza está saindo sozinho porque está aprontando. Com certeza. É o ego. Tá? Então, já sabe, é o ego que está falando. O ego acha que tudo diz respeito a ele. Tudo diz respeito a mim. Então, o Jamil está rindo ali, está rindo de mim. Não é, Jamil? Está rindo de mim. Então, o egoísta sofre. Porque ele acha que tudo é com ele. Né? E, na verdade, a gente acha que o egoísta é um cara que é muito forte, mas, na verdade, ele é muito frágil. O que mais? O ego sempre está na... Quando eu era feliz. Quando eu for, eu vou ser feliz. O eu superior, ele é presente, ele é agora, ele é aqui e agora. Ele está sempre presente e ele sabe que aquele é o melhor momento da vida dele, sempre. Esse aqui eu gosto. O ego adora drama. Adora um drama, adora fofoca e é barraqueiro. Outra situação fácil vocês verem. Um dia que vocês começarem a dar barraco, dar piti, como se diz aqui em Franca, o ego está sendo posto em operação. Daqui a pouco eu vou falar que, às vezes, isso tem uma utilidade. Tá? Que mais? Então, o ego ele é muito ligado ao QI. O que é o QI? Coeficiente intelectual. Né? Então, é a gente usando só a razão. Vamos lá. Agora, vamos falar do nosso lado intermediário.
Eu não vou falar muito sobre ele, mas ele é a camada intermediária ali, onde estão as imagens, as emoções, as memórias, as coisas que a gente já viveu. Um pouco do que o Freud chamava do inconsciente. Símbolos. A gente não sabe, mas a gente tem um arquivo de símbolos aqui. Um arquivo de memórias que a gente vai relacionando e que faz com que a gente reaja de determinado jeito ou de outro. E o único jeito de eu tomar conta da situação e não deixar ser governado por esse tipo de memória inconsciente é eu estar consciente, estar presente. E não tem outro jeito se não for me autoconhecendo. Por isso se fala tanto em autoconhecimento. Mais um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos. Você está num novo grupo, e isso acontece muito quando a gente chega, começa a namorar, vai para uma nova família, né? Mas vamos dizer que naquele grupo falar a palavra moleque é uma coisa muito amigável. Ei, moleque, como é que tá? Só que você foi criado num lugar com um pai muito rígido, em que ele era muito opressor, e quando ele queria te humilhar, ele falava assim, você é um moleque sem vergonha. Tá, aí você chegou nessa família. Aí fala assim, aí a pessoa, vem aí, moleque. Aí o cara fala, tu me chama de moleque, hein? Aí você não entende. Por quê? Para você, moleque é uma coisa, para ele, moleque é outra. É a história dos 6, 9. É 6 ou é 9? E aí, como que eles vão resolver isso? Vão chamar um para o duelo? Te desafio para um duelo. Não tem outro jeito, senão diálogo. Aí o outro vai explicar, não, rapaz, desculpa, aqui na minha família, aqui todo mundo chama de moleque, né? É um tratamento carinhoso. Ou centramento, buscar o eu superior. Aí eu estou ali, me chamou de moleque, em vez de dar um tapa na cara dele e tal, peraí, vamos observar onde eu estou, né? Vamos ter calma, pai, vamos abrandar. Esse camada é mais ligado ao coeficiente emocional, que nós temos a inteligência emocional também. E é como nós nos sentimos nas situações. E, finalmente, então, o eu superior, o centro do eu, que aqui nós espíritas chamamos do espírito de verdade, o espírito. Né? O que nós somos. Gente, sabia? Nós somos espírito? Não, porque tem espírita que esquece. É a fonte onde está a sabedoria, a criatividade, a compaixão, o destemor. Porque está tudo lá. Né? Como que a gente ensina na evangelização? A gente fala para as crianças, elas têm a sementinha lá, Deus já colocou, lembra a música da Dona Termudes, da pipoca? Está tudo lá. Né? Só que a gente não consegue acessar, que a gente ainda não fez o trabalho de autoconhecimento e também, principalmente quando nós estamos encarnados, porque nós estamos vendados pelo ego. A gente não consegue chegar nessa camada, está difícil. A gente fica só no ego, só atuando o ego, só dando barraco, dando piti, julgando, falando mal, brigando, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando uma pessoa te fecha no trânsito, você vai atrás dela tomar satisfação, quem que está falando? O que isso interessa para a sua encarnação? Me fala. Alguém me prova aí. Que você vai mostrar que é macho, que é mais homem, que é mais espírito, que é mais... O quê? Que você vai provar o quê para quem? É o ego. É o ego, simplesmente. Tanto que depois você, quando cai em si, tem vergonha. Quando você olha para o lado e vê seu filho chorando, pelo que você fez, você fica com vergonha. Por quê? Aí você volta para o centro. Né? Você fala, puxa, o que eu fiz? Que bobagem é essa? Ele busca unidade. Enquanto o ego gosta de divisão mesmo, você não é do meu time, você não é palmeirense, você não é São Paulino, você não vota no fulano, você não pensa como eu, você não é espírito. O eu superior, não. Né? Vocês já pensaram se Jesus chegasse aqui e fosse que nem nós? Já fizeram assim uma imaginação dessa? Primeiro ele nem vinha, né? Falei assim, não, vou jogar pérola aos porcos, aquele povo lá, deixa aquele povo se virar. Eles não merecem, vou perder meu tempo. E chega prostituta. Né? E o que ele ia falar se fosse nós? Isso aí com certeza não vai ter, não tem jeito essa mulher não. Né? Pescador, o que um pescador vai servir? O ego tem um problema que, ao mesmo tempo, é a chave para a nossa evolução. Ele é muito silencioso. O eu superior, desculpa. O ego é o barraqueiro. O eu superior, ele é silencioso, é danado, rapaz. Viu, Juninho?
Você que é um cara muito egoísta. Não é nada, você é um cara bom demais. O ego, o eu superior, ele é silencioso. E para a gente ouvi-lo, a gente tem que fazer silêncio também. Quem visitava a tia Nina aqui quando ela estava bem velhinha? Ela já falava bem baixinho. O que você fazia para ouvir? Chegava bem pertinho, aquela vozinha, já foi aquela pele que é... A gente tem que ouvir o eu superior. Como é que a gente ouve? Chegando perto, ficando baixinho, falando, calando um pouco o barulho. Se tivesse muita gente lá naquele quartinho da tia Nina, que era minúsculo, você não ouvia ela. Certo? Barulho, cachorro latindo, gente falando. Rosinha dizendo que precisava não sei o que no berçário. Dona Erna, lembra da Dona Erna? A Sandrinha, pintora, falando, acabou o leite, Dona Nina, amanhã tem pizza. Não, você tinha que calar para ouvir a Dona Nina. E é assim. Então, hoje, eu tenho estudado muito isso, e às vezes eu vejo assim, que às vezes nós, espíritas, que deveríamos estar avante nisso aqui, às vezes a gente está mais atrasado do que pessoas que não têm nem religião, até cientistas. Os cientistas chegaram à conclusão de que a meditação é uma santa ferramenta, um santo remédio para vários problemas que nós temos. E o que é a meditação? Eu simplesmente silencio um pouco. A gente está tendo um problema grave, e isso serve muito também para os jovens, mas para nós também, que a gente bem que abusa mais até do que o jovem, às vezes, a gente não se desconecta mais. Eu falo até por mim mesmo. Eu sempre estou com fone de ouvido. E não é coisa ruim, mano. Eu faço almoço ouvindo palestra espírita. Eu gosto do Haroldo, do Rossandro, do Divaldo. Mas ainda assim, é alguém sempre falando na minha cabeça. Aí eu vou para o banheiro, eu fico ouvindo música. Aí eu chego na sala, ligo televisão. Aí eu vou deitar, eu ligo... Ou é Facebook, ou é lendo alguma coisa na internet. E o que acontece? Então, sempre estou tendo inputs, né? Estímulos externos que estão conduzindo a minha ideia. Eu estava pensando A, B, C, aí eu vem um vídeo de H, X, Y, aí desvia, óbvio. Tá? Só que isso está nos impedindo, às vezes, de nos ouvir um pouco. Nós precisamos nos ouvir mais. Nós precisamos silenciar mais, calar um pouco, fazer silêncio. Então, tem a meditação, tem a prece, a oração, uma caminhada. Uma caminhada pode ser meditativa. Uma música gostosa que você fique mais em silêncio, né? Geralmente sem letra. A gente está precisando fazer isso. A gente está precisando chamar para a conversa o nosso eu superior. Porque o ego você não precisa chamar. Ele já pula na frente. Ele já vem. Não, deixa comigo aí. Então, a questão nem é eliminar o ego. Tá? Os budistas dizem que a gente deve eliminar o ego. Mas aqui na Terra a gente precisa um pouco do ego. Porque lembra que eu falei da criancinha, que no começo ela é egoísta? A gente não está num mundo de santo, né? A gente está num planeta de provas e expiações. E, às vezes, você tem que dar um chega para lá em algumas pessoas, em determinada situação, com amor. Mas vai ser o ego que vai te ajudar. Tá? Então, quer ver? Eu vou passar essa aqui primeiro. Eu tenho essa foto que eu acho muito legal, que é assim. Todo mundo está vendo aí? Não, né? É que eu não posso sair daqui. O ego é útil para nós na Terra. A gente tem que diminuir ele, tá? E ouvir menos ele, porque ele é muito entrão. Ele já vai querendo dar palpite. Vamos deixar ele de copiloto, mas quem tem que estar dirigindo é o eu superior. Então, quando você... um exemplo. Você chegou na casa espírita e a pessoa fez aquela observação sobre alguma coisa que o sangue subiu, a água ferveu, a alma ferveu, e aquele seu homem velho, atávico, já está querendo reagir. É o ego. Só que aí você entra com o seu lado superior. Fala assim, ego, eu já entendi, ele está sendo sarcástico comigo, né? Eu entendi, está sendo cínico, está falando... Eu já entendi, mas deixa comigo, deixa que eu resolvo. E resolve com calma. Às vezes o resolver é até fingir que não ouviu. Né? Agora, o ego nunca vai fazer isso. Ele vai falar, o que você está querendo dizer com isso? E aí já parte para a porrada. Né? E isso vai nos levar aonde?
Então, vamos dar ao ego a sua devido valor. De vez em quando, ele chega e te avisa. Shirley, Flammarion está abusando de você. Está abusando de você. Aí você resolve. Mas aí você fala, tá bom, ego, já entendi, mas deixa que eu resolvo. Porque senão você vai lá, vai brigar. E aí a gente é bom nisso, né? O ego é bom nisso. Você vai brigar e você vai falar aquilo que fere a pessoa. Né? Se ela tem trauma porque ela é gordinha, é isso que você vai falar. Né? No Face está cheio disso. Ah, com essa cara que você tem, você só pode ser mal amada. Ah, também... Gente, não, é muito pobreza. Pobreza de espírito, tá? Voltando isso aqui, o que a gente tem que ter em mente, hein? Essa frase aqui eu ouvi lá em Sacramento, quando eu ia no encontro de evangelizadores. Nós somos seres humanos tendo experiências espirituais. Não, está faltando uma palavra ali. Está faltando uma palavra aí. Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Quem falou isso foi um pensador católico, Teilhard de Chardin. Gostaram? Treinei 3 semanas para falar isso. Teilhard de Chardin, que diz isso aí. Então, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências humanas. E a gente esquece disso. Eu vou provar para vocês. O verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. O mais irônico disso tudo que eu estou falando, desse mundo governado pelo ego, é que todos nós sofremos por isso. Todos. Todos nós somos afetados pelo ego, por essa sociedade, por essa maneira da gente viver governada pelo ego. A gente sofre, pelo que eu falei, a gente sofre porque a gente acha que é tudo com a gente sofre porque a gente vive julgando, então a gente nunca está feliz, nunca está satisfeito, porque o mundo não é mesmo um planeta de que dá tudo certinho, tudo do jeitinho que a gente quer. As coisas não são e não serão como a gente quer, graças a Deus, porque senão a gente estava frito. Vamos lá. Tá, aí você vai falar assim, tudo bem, você está falando tudo isso aí, muito bonito, né, na teoria, mas nós estamos aqui na casa espírita. Lá fora, o trem está pegando fogo. Lá fora é guerra. Lá fora é um mundo confuso. É briga, é corrupção, é violência. E aí? O que a gente faz? Esse rapaz aqui também não é espírita. Eu trouxe tudo esses que não são espíritas só para provocar os espíritas, tá? É o Viktor Frankl. Quem fala muito dele é o Divaldo Pereira Franco. Viktor Frankl, ele já era diretor numa clínica de saúde mental. Ele tinha um grupo de apoio a jovens suicidas, porque depois da Primeira Guerra Mundial, muitos jovens partiram para o suicídio. Mais ou menos como está acontecendo agora, um desencanto geral com a humanidade. Então, o Viktor Frankl fazia um trabalho, uma pesquisa nesse sentido. Ele constatou que havia uma crise de sentido no mundo, um vazio existencial. E se vocês lerem os documentos deles de 1930 e tanto, serve para hoje. Está atualíssimo. Só que ele, mesmo tendo sido preso pelos nazistas, porque ele era judeu, ele ficou em alguns campos de concentração. Ele viu a esposa que estava grávida ser assassinada, a mãe, o pai, um dos irmãos. Ele passou fome, ele passou frio, ele foi humilhado. Ele observou pessoas enlouquecendo, pessoas se atirando na cerca elétrica. Mas ele dizia assim, que em todo momento ele pensava, um dia eu vou estar na sala de aula falando sobre isso que eu vivi aqui. Essa foi a maneira que ele reagiu. Mas ele podia ter reagido diferente. Ele podia ter simplesmente enlouquecido, se revoltado, desacreditado de tudo. Mas ele diz então essa frase: as circunstâncias externas podem nos despojar de tudo, menos de uma coisa: a liberdade de escolher como responder a essas circunstâncias. Note que aí ele está falando para o eu superior, não é para o ego. Nesse espaço que existe entre o que aconteceu e a maneira que nós vamos reagir, é que está o nosso poder. Porque é nesse espaço que mora a escolha.
Mas essa escolha para ser a melhor, ela exige algo que a gente está tendo também dificuldade de ter. Consciência. Nós temos que estar conscientes. A gente vai falar várias vezes essa palavra aqui, essas palavras. A gente tem que estar consciente. A gente tem que estar presente. A gente tem que estar acessando o nosso eu superior. E mais, como o Teilhard de Chardin nos lembrou, nós precisamos lembrar que somos espíritos. E para que nós estamos aqui na Terra? Aproveitando tudo que eu disse até agora, Divaldo Pereira Franco teve em Santo André há 3 ou 4 semanas, no evento que ele promove lá, Movimento pela Paz. Curiosamente, eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas curiosamente, por ter tido lá uma homenagem ao prefeito da capital, o Divaldo foi rechaçado, humilhado, com palavras terríveis no Facebook, que eu tive acesso, né? Não sei se foi outros canais. Talvez por isso, né, o Bezerra, quando se comunicou no final da palestra, ele já devia saber que isso vinha pela frente. Eu vou pedir a licença para ler, porque é importante. Palavras de Bezerra no final da palestra do Divaldo. Aproveitemos esses momentos graves que nos aturdem. Esta hora de crise que nos estiola. Esse momento grave que nos arranca ao obscurantismo. E pensemos profundamente na nossa necessidade, na necessidade inexorável que temos de amar. Pensa bem nessa frase. A gente acha lindo no romance espírita, né? Quando os espíritos vão reencarnar, aí o André Luiz contando que vem o irmão Calderaro, Pegoraro, Clarencio, aqueles nomes que parecem nome de homeopatia, né? Clarencio, C6H, CH. Aí vem os mentores e reúnem as pessoas, assim como vocês estão, e falam uma coisa dessa. A gente, ai, que lindo, né? Mas ele está falando para nós. Qual que é a diferença? A gente tem que pensar seriamente nisso aqui. Pensemos profundamente na necessidade inexorável que temos de amar, porque a gente tem esquecido essa necessidade. É uma necessidade do espírito. Amar. Amar até quem acha que o 6 é 9. Aliás, quando a gente estuda a espiral, a dinâmica da espiral, que é um outro estudo que existe, tem as fases do homem egoísta, do poder, depois a fase que é guiado só pelas leis, enfim, tem vários. Até que ele chega num nível que eles chamam de verde, onde o homem é mais pluralista. Então, ele se preocupa com a natureza, ele se preocupa com as minorias. Beleza? Só que ainda tem mais níveis para avançar. E qual a diferença desse nível para os de cima? É que nesse nível ainda é assim. Eu não derrubo árvore. Eu não piso em plantinha. Eu não mato formiga, eu não como carne. Agora, se você come carne, eu tenho uma raiva de você, rapaz. Tenho um ódio de você. Então, é um amor incompleto. Não é um amor perfeito. Eu falei de Jesus agora. Já pensou Jesus assim também? Não. O próximo passo é, eu não derrubo árvore, eu não piso em formiguinha, eu não como carne. Eu gostaria que você também não fizesse isso, mas eu respeito a sua escolha. Gente, como que eu não posso respeitar a escolha do meu irmão? Gente, qual que é a saída, então? Eu vou enforcar o cara, vou torturar ele. Eu não tenho esse direito. Mas o Bezerra fala mais um pouquinho aqui. E que o nosso amor tenha um caráter de qualidade tão profunda, que o nosso amor tenha um caráter de qualidade tão profunda, que possa redimir milhões que estão no desespero e no desencanto. Será que o nosso amor está sendo assim? Está sendo assim nosso amor? Será? Provocações de palestrante. É o que nós temos feito, isso? Não parece. O número de suicídios no mundo aumentou vertiginosamente nos últimos anos. E, preocupante, entre jovens e crianças também. E preocupante, entre pessoas da terceira idade. A minha cidade, Santos, é uma das com maior número de suicídios de pessoas de terceira idade no Brasil. O Brasil é um dos maiores números de suicídio entre jovens no mundo. E crianças também. O que nós estamos fazendo, gente?
Como uma criança pode querer morrer? Por que nossos jovens estão querendo morrer? A juventude é o momento mais lindo, deveria ser, da vida. O que nós estamos exigindo deles que está fazendo eles se sentirem tão mal? O que nós estamos passando para eles? Quem que está falando com eles, com seu filho? É o ego? Ou é o seu eu superior? O que você está passando para o seu filho? Que ele é um cara aqui encarnado, que tem que ter sucesso, ser CEO, poderosão, ganhar dinheiro e sair com as modelos mais bonitas da cidade? Ou você está passando para ele os valores do eu superior, que são os valores do Evangelho? Ou pelo menos equilibrando melhor isso. Não é possível que isso continue assim. Isso é muito preocupante. Tanto que nós temos vários grupos aí abrindo espaço para o trabalho de valorização da vida. E outro dia, eu vi um italiano que escreveu um livro sobre tráfico de drogas lá na Itália, né? E ele falou assim, a gente tem que parar, tem que tomar cuidado e parar urgentemente com essa cultura de que o seu filho tem que ser o vencedor, o maior, o poderosão, de onde ele estiver. Porque isso está deixando... Vocês têm filhos adolescentes? Vocês sabem o que é uma tensão pré-vestibular? A tensão que eles ficam. Eles não sabem o que eles vão... É muita informação, é muita coisa, é muita alternativa. É difícil passar. Dependendo do que eles escolhem, é mais difícil passar. E você fala para ele assim, você só estuda. Vai lá, meu camarada, para o lugar dele. E a pressão que ele tem de ganhar, de sair da sua dependência. Eu estou falando só dos jovens, mas isso serve para o velho. O velho sai da sua posição social, tinha um emprego, se aposenta. Tem aqui a minha sogra, porque disse que não existe ex-sogra, né, dona Maria? Então a senhora vai ser sempre minha sogra. A minha sogra tem um armário que é uma belezinha. Todas as aulinhas de evangelização dela, ela faz, ela cola, está organizando o álbum da família, que ela cola no sulfite, do jeitinho dela, escreve à mão, né? Mas o que acontece com muitas pessoas? Se aposentam e elas estavam totalmente identificadas com o trabalho dela. Por exemplo, sou gráfico lá da Gráfica Hernandes. Aí eu me aposento e eu deixo de ser. Eu não sou mais nada? Não, o Juninho não é o gráfico. Ele está gráfico. Ele é um espírito com um monte de coisa para fazer, um monte de talentos, um monte de coisas bonitas para trabalhar. Não existe aposentadoria espiritual. Mas qual foi a mensagem que nós vendemos para as pessoas? Elas eram importantes porque elas eram CEOs, porque elas eram secretárias do presidente da Volkswagen, porque elas tinham uma empresa, porque elas faziam, porque elas tinham poder de compra, porque elas tinham um Toyota maravilhoso. Essa é a mensagem. E aí, de repente, elas partem para uma vida mais simples, sem a função social que elas tinham antes. Os filhos ficam só falando assim, você não tem que fazer isso, mãe, você não tem que ir na rua. Mãe, você não vai, né? Bota defeito. Mãe, você esquece de tudo. Mãe, você já falou isso 3 vezes. Eu tenho um sério problema com quem fala assim com mãe. O meu ego vem logo. Eu já quero falar, escuta aqui, filhinho. Como vai ser quando for sua vez? Paciência, deixa ela contar de novo. Gente, a gente tem muito que aprender. Então a gente tem que pensar, o nosso amor está sendo aquele amor que o Bezerra falou? Eu acho que não está sendo. Vocês não querem responder, eu respondo. Eu acho que não está sendo, nós estamos falhando. E, gente, adiantando um pouquinho, porque lá no final eu ia falar, lá na Obras Póstumas tem um capítulo que eu recomendo a leitura, chama Regeneração da Humanidade. É um compilado de mensagens de 1836. Acho que vocês não tinham nascido ainda nessa encarnação, né? 1836. Parece que foi feito para hoje. Inclusive, lá fala que o número é meio profético e, ao mesmo tempo, dando esperança. Ele fala, o número de suicídios vai aumentar assustadoramente, inclusive entre crianças. Em 1836, escreveu isso. Regeneração da Humanidade, Obras Póstumas. Pois bem, lá ele fala assim, que nós estamos em período de transição. Aliás, ela fala que nós já estávamos há 100 anos, ou seja, em 1736, já estávamos em período de transição. Olha como a espiritualidade trabalha com calma. A gente quer apressadinho. A gente quer que o outro mude na hora, assim. Né? A espiritualidade está nos dando 1736, nem sei fazer as contas. Quantos anos? Para começar a transição e a gente quer que o nosso irmão mude. Na hora, eu te falei, por que você não... Mas eu já te avisei, eu te expliquei, eu te falei. Né? Nossa, é o egão vindo para a cena, o egão adora. Né? Então,
Aí ele fala lá assim, acontece, observai que está vindo uma nova geração. Aliás, a transformação do planeta não vai ser tsunami, terremoto, isso a gente aprende na escolinha de evangelização. Vai ser uma transformação moral. E ele fala que uma nova geração vem vindo. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho visto jovens que realmente não parecem ser desse planeta, com outra cabeça. Mas como o ego gosta de vir à tona, e a gente diz que tem fé, mas não tem muita, só que a gente fala o jovem não quer nada, o jovem não quer saber de nada, o jovem não sei o quê. Gente, tem muito adulto que é assim também, não é só o jovem, não. Mas também tem de tudo, né? Nós estamos na Terra. Mas está vindo uma camada de jovem, e eu tenho trabalhado muito com jovens, e isso me deixa muito feliz, que eles têm outro pensamento. Eles não querem só trabalhar por trabalhar, eles querem sentido naquilo que eles estão fazendo, eles querem que haja um propósito por trás de cada coisa que eles fazem. Eles buscam agregar alguma coisa à sociedade. Eles, onde eu moro, não moro mais com nenhum jovem, mas de vez em quando eles estão lá. Faz uma piadinha de nordestino perto deles, ou de homossexual, ou de negro. Na hora, eles falam assim, não é verdade, Jamil? Sei que seus filhos são assim também. A gente já conversou sobre isso. Eles, na hora, cortam. Pai, isso aí não foi legal o que você falou. A nossa geração estava nem aí, né? Fazia piadinha, até hoje faz. Só que eles já estão mudando. Eu tenho sobrinhas que não comem carne, ninguém falou. Outro dia tive uma conversa com a minha sobrinha que eu chorei, falei, não acredito que você pensa assim. Eu falei, realmente, eles estão vindo, graças a Deus. Só que o que eu queria dizer? De quem é a responsabilidade que pode melar o caldo aí? Nós, os pais. Por isso que eu falo, quem vai ensinar seu filho, o ego ou o seu eu superior? Só para ficar pensando à noite, tá? Eu estou chegando na segunda e última parte. Nós precisamos, isso aqui também é uma fala de Bezerra, precisamos interromper o ciclo das paixões que vergastam a humanidade. Nós estamos sofrendo há milênios, séculos, por causa das paixões que a gente poderia, como a Karina, como a Clara da música, né, que virou Karina, abrandar seu amor, abrandar esse tipo de sentimento ainda tão egóico, tão apaixonado no sentido negativo. E como fazer isso? De novo, o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele faz algumas propostas aí que a gente transformou em desenho, mas o desenho é a ideia dele, não é minha, não. Ele diz assim, a gente, como ser humano encarnado, ele não fala isso encarnado é eu que falei. A gente está preso a alguns condicionamentos. Então, a nossa dimensão biológica, primeiro. Então, eu sou moreno, sou loiro, sou alto, sou baixo, tenho mais saúde, menos saúde, por condições que estão lá no meu DNA, que nós espíritas sabemos que não é por acaso, mas vamos esquecer isso por enquanto. Faz de conta que a gente não escolheu, pensando só como ele. É algo que a gente nasce assim, não tem mais o que fazer ali. Além disso, tem a dimensão psicossocial. A família onde a gente nasceu, o país onde a gente nasceu. É diferente a gente ser uma pessoa aqui e ser uma pessoa no Líbano, uma pessoa na Itália, uma pessoa... Mesmo se eu tivesse reencarnado num desses outros países, eu seria bem diferente. Porque a minha persona seria incrementada com outras culturas. Tá? Tudo bem. E ele diz que existe o sentido, que todos nós precisamos ter o sentido na nossa vida. Einstein também fala isso. Ele fala assim, me perguntaram se existe um sentido da vida. Ele fala assim, eu não sei se existe um sentido no sentido teológico, porque Einstein não era um religioso. Mas o que eu sei é que aquele que não encontra sentido para a sua vida será sempre infeliz. Todo ser humano tem que sentir que tem sentido aquilo que ele está fazendo. Só que o sentido que a gente tem que descobrir, segundo Viktor Frankl, ele não está assim sempre evidente. A gente tem que vencer alguns obstáculos. Está vendo? O homenzinho não está enxergando o sentido. O sentido pode ser o encontro com Deus, que ele chama de tu absoluto, o encontro com outra pessoa, uma tarefa, uma missão, um trabalho espiritual, enfim. Mas tem a barreira ali no meio, formada pelo ego e por problemas, condicionamentos, coisas assim. O único jeito dele conseguir enxergar o sentido é vencer essa barreira.
E o único jeito de vencer essa barreira é elevar-se, transcender a si mesmo. Quer um exemplo? Se vocês não viram esse filme ainda, eu acho legal. O Filho do Outro. O que acontece nesse filme? Não é spoiler não, tá, jovens? Vou falar só o que já está escrito lá na sinapse do livro. O filho desse casal, não lembro mais, o filho de um desses casais, ficou doente, foi para o hospital, aquela história tipo novela da Globo, quando foi fazer o exame de sangue lá, viu que ele não podia ser filho daquele casal. Tem uma coisa errada aqui. Esse tipo de sangue não dá com o tipo de sangue dos pais. Tem só um detalhe. Um casal é palestino e outro casal é judeu. Moram na fronteira, ali na faixa de Gaza. São inimigos mortais, né, históricos. O que será que aconteceu com o filho do casal judeu, que era o caso? Aí foram investigar o dia que ele nasceu. Ele tinha sido, já perceberam, né, trocado na maternidade. E os verdadeiros pais eram um casal palestino. O inimigo. Sabe, é que nem assim, você descobrir que o seu filho é filho de... Você é palmeirense e ele é filho de um corintiano. E foi educado com a camisa do Corinthians, cresceu com aqueles bibidolzinhos, roupãozinho, pagãozinho do Corinthians, mamadeira do Corinthians. É semelhante. Bom, gente, assim, eu não vou contar o filme, mas o que acontece? Se vocês tivessem um filho assim, você ia querer conhecer, ou você ia falar, quero saber. Não, impossível. Ainda mais mãe. Sempre a mãe não adianta. Mãe é mãe, né? A mãe quis conhecer o filho. Como não? E a outra mãe também. E é muito lindo, é muito emocionante, porque no início é muito, imaginem, é muito. Não sei se vocês estão conseguindo imaginar. É muito difícil. Não tem intimidade. É meu filho, mas não cresceu comigo. Depois, né, o ego vai abaixando, a transcendência vai começando a acontecer, eu começo a perceber que o olhinho é mesmo, tem o meu olhinho. Né? Só que ele é corintiano, no caso lá, ele é palestino, ele odeia judeu. Aí, gente, quem que é o certo, quem que é errado? E agora, hein? Porque, você já pensou, você acha um absurdo o palestino odiar o judeu. Eu também acho. Eu acho lamentável. Mas se você nascesse lá na Palestina, já num bairro detonado por bombas enviadas por Israel, o seu pai, sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó e até o cachorro falando, israelense não presta, israelense não presta. Eles mataram. Você ia também. Eu duvido que você também não ia ter uma raivinha do judeu. Você ia ter que autotranscender. Isso é autotranscendência. Eles tiveram que autotranscender, eles tiveram que deixar para fora suas crenças, seus condicionamentos, sua raiva histórica e enxergar o filho. Olha que armadilha do destino, hein? Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. E como que a gente vai fazer isso? Gente, ou a gente entra pro fundamentalismo e começa a se matar aqui todo mundo, ou a gente começa a enxergar que existe um futuro que está se desenhando, nós não temos as respostas para ele, nós não sabemos exatamente como vamos resolver isso. Os palestinos, os judeus, os corintianos, os palmeirenses, os espíritas, o Luiz Pondé, as pessoas que estão em guerra, o Lula com o Bolsonaro, eu não sei como essas pessoas vão resolver isso. Mas eu sei que elas vão ter que buscar um caminho. E esse caminho é que nem a gente falava na Caixa Federal, Jamilzão, que a gente tem que aprender a trocar o pneu com o carro andando. A gente vai ter que encontrar a resposta com tudo isso acontecendo, mas tendo em mente o quê? Eu sou um espírito, eu estou aqui para evoluir, para abrandar minhas paixões, aquele é meu irmão, ele tem direito a ter visão dele, ele foi criado de outro jeito que não é o meu, por isso que ele pensa diferente, ele tem vidas que eu não tive. De repente, ele está 3 vidas servindo o exército. Aí hoje eu quero que ele odeie o exército. Cara, que direito você tem de querer isso? Né? Então, eu vou ter que buscar uma solução. E aí tem um cara chamado Otto Scharmer, e agora eu estou terminando. O Otto Scharmer também não é espírita. Eu estou falando isso só para provocar vocês mesmo. Que ele não é espírita, mas ele pensa como
Olha o que ele fala. Ele trabalha com conflitos internacionais, inclusive palestinos e judeus. Ele desenvolveu a teoria U, que está sendo aplicada num projeto de 10 anos. Lembra que eu falei que os espíritos falaram lá de 1700 e pouco, nós já estávamos... Então, 10 anos não é nada, certo? E provavelmente vai ter que prorrogar por mais 10, porque o ódio é grande, né? Então vai demorar um pouco. Mas olha só, ele propõe uma teoria chamada teoria U. E agora eu vou fazer a relação disso com a encarnação. Porque o que ele propõe não é nada mais do que a reencarnação faz com a gente. O que ele fala? Primeiro, eu preciso parar de recuperar os padrões do passado. Bezerra acabou de falar que precisamos eliminar as paixões que vergastam a alma. É a mesma coisa que ele está falando. Tá? Então, vamos supor... Posso usar você, Jamil? Porque assim, você é meu amigo de muitos anos, várias encarnações. Vamos supor que o Jamil teve uma pequena discussão com a esposa. E aí eles marcaram de jantar para discutir a relação famosa DR. Né? Famosa. Sei que vocês não têm esse problema, que vocês são muito gente boa. Se ele for para a conversa já recuperando os padrões do passado, o que ele vai chegar lá? Armado. Eu já sei que ela vai falar. Eu já sei que eu vou responder, eu já sei onde isso vai dar, porque é assim que a gente é, o egão. Lembra do egão? Desculpe o grito. Então, primeira coisa, para encontrar um caminho de solução pacífica, não passiva, eu preciso, primeiro, suspender, nem que seja um pouco, os meus julgamentos. Se a mãe não fizesse isso, ela não ia chegar naquele filho. Ela só ia enxergar ali um palestino maldito. Ela teve que suspender os julgamentos. Só que era filho, né? Mais fácil um pouco, entre aspas. E a gente não consegue fazer isso com o nosso pessoa da família. Pensa bem. Aí ele diz assim, precisamos estar com a mente aberta. Por que mente aberta? Porque eu preciso ver com novos olhos. E não tem como eu ver com novos olhos se eu não abrir a mente para realmente colher todas as informações sem paixão. Porque o que a gente faz é assim. Ele chama de nível 1 da escuta. A gente ouve alguém falando, a gente só ouve o que interessa, que hoje significa, eu só ouço o que concorda com o que eu penso. Então, você fala um monte de coisa, eu tiro dali só o que concorda, e consigo até transformar o que você falou no que você não falou, para concordar com o que eu penso. Então, que ela fala assim, para com isso. Ele fala, para com isso um pouco. Para de julgar, ouve só. Olha, observa, lê. Vê o que está acontecendo? É o primeiro passo. Segundo, coração aberto. Eu preciso aprender a sentir a partir do campo. O que é sentir a partir do campo? Vou lá para a Vila Belmiro, sentir lá a partir do... Não, eu preciso ir para junto da pessoa. Tentar sentir como ela sente. Tentar olhar o problema do ponto do qual ela olha também. Sabe aquela história do 6 e do 9? O que eu teria que fazer? O 6 está... Eu estou falando que é 6, ele está falando que é 9. Eu tinha que fazer assim. Rapaz, não é que é 9 mesmo daqui? Quanta briga em evitar isso? Uma coisa idiota, né? Boba, melhor dizendo. Mas para isso, sem coração aberto, não existe. O Jamil, lá no jantar, com a mulher dele, eu não quero nem saber o que ela pensa. Mas quando a gente ama, a gente quer entender o outro. Não, eu quero entender. A gente estuda isso em comunicação não violenta. Eu quero entender o que você sentiu. Aí eu te pergunto. Aí você fala, quando você falou aquilo para mim, eu fiquei muito magoado. Porque eu lembrei que a sua mãe uma vez também falou isso, e isso significa que você concorda com ela. Eu me senti humilhada lá. E você falou na frente da sua irmã. Aí você fala, puxa, não pensei nisso. Eu fui lá para o outro lado, né? Agora. Então eu falei, puxa vida, você tem razão, eu não tinha pensado. Olhando do seu ponto de vista, não é isso, mas eu consigo entender. Estão entendendo? Sem coração aberto, impossível. Eu fico na defensiva. Eu fico só na QI. Só no ego. Só olhei, tá bom, entendi, tá. Estou indo embora. Aí vem a parte da vontade aberta. Eu posso, né, voltando ao jantar. Esse jantar vai ficar caro, hein, Jamil?
eu posso, entendi, ouvi, me pus na posição dela, entendi que ela ficou magoada e morre aí. Eu continuo na minha, ela continua na dela. Mas eu preciso ter a vontade de que realmente, de construir uma solução de paz. E eu acho que a gente está um pouco enfraquecido nessa vontade. Sabe aquela frase quando fala assim, você prefere ser feliz ou ter razão? Então a gente prefere assim, você prefere paz ou você quer estar certo? A gente quer estar certo, na maioria das vezes. Então, o Otto Scharmer diz que aqui é a hora de deixar ir. Eu amo essa parte. Que deixar ir o quê? Deixar ir aquilo que não serve mais. Sabe, todas aquelas vezes que eu fiz papel de vítima para minha esposa, eu não dei o braço a torcer, para ela se sentir culpada. Não que vocês façam isso, falando de mim. Para ela se sentir culpada, eu tenho que deixar isso aí já era. Eu não preciso disso. Eu tenho que buscar uma coisa nova, o amor, a coisa de verdade, o que nos interessa. Para que nós estamos aqui? Então, eu deixo ir o que não nos serve, o que não serve mais. A mágoa, o ressentimento, o ódio, o preconceito, a intolerância. Isso não serve mais. Por favor, vamos deixar isso para trás? Então, imagine um camelo chegando carregado numa portinha bem estreita, onde só passa o camelo, sem pacote nenhum. O que você tem que fazer? Sabe o que a gente faz? Coloca uma dinamite, faz explodir a porta, mata o camelo, queima os pacotes. Tudo. Geralmente é assim que a gente resolve a situação. A situação seria, que eu esqueci de um detalhe, aquilo que o camelo está carregando não nos serve mais. É tudo aquilo que o nosso ego vem trazendo por séculos, vem nos vergastando. Adorei essa palavra. Como disse o Bezerra. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar os pacotinhos e passar o que interessa, que é o camelo. E isso é o que ele chama de buraco da agulha. Aqui, ó. Lembram que ele não é espírita, ele não é evangélico, ele não é nada. Ele é um cientista social. E olha onde ele chegou. Então, eu desci o U, mente aberta, coração aberto, vontade aberta. Deixei para trás o que não me serve mais. É hora de passar no buraco da agulha. Mas eu só passo... é o que ele chama de presence. Presence. Então, voltando àquilo que eu falei lá atrás. Ele fala que nessa hora é a hora do recolhimento. E é muito louco isso. O espírita somos nós, né? Os bons. Tá. Quando ele dá treinamento na empresa, que ele dá em treinamento em empresa. Então, eles discutem lá, está com um problema na empresa, um conflito muito grande, como tem um exemplo de um hospital. Discutem. Não fica só o diretor falando, eu acho que tem que ser assim. Não. É no hospital... Chama a enfermeira, chama médico, chama cliente, chama fornecedor, chama paciente, chama representante do sindicato, chama todo mundo, porque isso é ir a campo. Eu preciso saber o lado de lá, como que ele enxerga, como ela enxerga, para eu entender como a coisa funciona. Então é assim que você pensa, cara. Por isso que você me detesta, agora entendi. Né? Tá, tudo bem. Só que aí, depois que nós chegamos no fundo do U, a gente precisa... segundo ele, centrar e pensar um pouco. Então, o que a gente faz quando é treinamento na empresa? Pessoal, agora é a hora do presence. Cada um vai ficar no seu canto, vai meditar mesmo, vai pensar em tudo que nós conversamos aqui, porque está na hora da gente partir para começar a subir o U. A gente não deixou ir o que não serve mais? Começar a deixar vir o que interessa agora. Camelo, agulha. Tinha algumas fendas no muro lá na época de Jesus que eles chamavam de agulha, porque era uma fenda estreita. Tinha umas que ficavam no térreo, como essa aí, junto à terra. O desenho está meio ruim, mas a agulha é isso aqui, ó. A agulha é isso aqui, esse buraquinho aqui. Obrigado, ainda. A agulha é isso aqui. E tinha também a agulha no alto. Então, tem várias teorias. O que Jesus quis dizer? Que é mais difícil passar um camelo na agulha, é mais fácil entrar um camelo na agulha do que o rico no reino dos céus. Mas não importa as várias interpretações. Eu quero que vocês mentalizem essa. Para passar ali, eu preciso descarregar. Já falamos, né? E aí é a hora de começar a subir. Então, eu deixo vir as novas propostas.
voltando ao jantar. Aí nós combinamos ali que a partir de agora a gente vai tomar determinada atitude, nós dois. Não, então assim, você vai fazer assim, eu vou fazer assim. Mas com medo. Porque eu tenho medo. Por exemplo, se for uma situação que envolve ciúme, e aí eu combinando, então tá bom, você vai na academia de manhã e eu vou à tarde, já que isso estava dando problema. Mas eu vou ficar mordido de ciúme, porque ela vai com aquelas roupinhas, né, de fazer ginástica. Tudo bem, não é que a gente virou santo, mas aí eu vou experimentar. A gente está aqui para isso, para experimentar. Vamos ver se assim dá certo? E de repente dá, de repente você vence essa fase aí do ciúme, seja lá o que for. E aí deu certo, então, coração aberto, vamos cristalizar. Beleza. Às vezes não deu certo isso. Não, então vamos tentar de outro jeito. Então, assim, nós, enfim, entenderam? Aí o que der certo, a gente adota aquela atitude, coloca em prática. E está faltando uma parte que eu não sei onde foi parar, que é quando você, então, adota a nova postura, a nova rotina e vai, então, de encontro a uma solução que está de acordo a esse futuro, um futuro de mais entendimento, de mais amor. Eu já falei isso. Voltando ao Viktor Frankl, para acabar. A consciência humana não se identifica com o superego, como afirma a psicanálise. Ela sempre aponta para o sentido como uma bússola aponta para o norte. Então, eu sei, a gente fica em dúvida, é difícil. Será que eu vou conseguir? É um desafio alto. Só que a gente tem que lembrar que é na consciência que está escrita a lei de Deus. Nós temos que lembrar que a nossa consciência, ela é uma bússola. Sabe a história do grilo falante lá? Ela é uma bússola. Se a gente conseguir acessá-la, tudo se resume, em grande parte, a nós desenvolvermos a nossa consciência. Estarmos cientes do que estamos fazendo aqui, de quem somos. Estarmos inteiros aqui com um propósito realmente de evoluir, de fazer nosso melhor, de conduzir bem nossos jovens, de construir um mundo de mais paz, de mais entendimento. A gente poderia ser muito mais feliz do que a gente é. Estava aí, ó. Tudo bem. Corporificar o novo e realizar com base no futuro que emerge. Última tela. O Espiritismo é a senda que conduz à renovação. Por quê? Porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação. É dois ali. A incredulidade e o fanatismo. Será? Nós temos sido assim mesmo. Somos espíritas, ou dizemos que somos. Incredulidade é o quê? Falta de fé, né? Uma pessoa que não tem fé, como ela reage ao mundo como está hoje? Esse mundo está perdido. Esse mundo já era, não tem mais solução. Só, como que o pessoal fala aqui do Brasil? Só cercando e vendendo para os americanos. Espírita de meia tigela, sem fé. É verdade. Porque o mundo está perdido, cara. Então Deus está fazendo o quê? Está de férias? O que tem? O chinês, né? Agora vender para o chinês. Eu acho que a gente tem pouca fé. Hoje eu soube de uma história, falei que eu ia aproveitar, que a minha ex-esposa, a mãe da Clara, a Márcia, contou, de um casal que lutou para ter filhos e finalmente teve uma criança. Mas essa criança nasceu com um problema no coração. E depois de alguns dias, ela recebeu um telefonema do hospital dizendo, você precisa vir aqui. Aí ela já falou, meu filho morreu. Alguém já perdeu um filho aqui? A dor é imensa. O filho tinha morrido, sim. Ela chegou no hospital, segundo foi contado, ela chorava de uma tal maneira que todo o andar ouvia. Mas ela disse que ouvia ali, ela é evangélica, ela ouvia como que uma voz dizendo, eu vou te dar muitos filhos, você vai cuidar de muitos. Bom, o tempo passou, ela esperou os 2 anos que o médico recomendou e começou a tentar engravidar de novo.
Não aconteceu de engravidar. Mas isso ela conheceu uma ONG que faz um trabalho com crianças refugiadas no Líbano. E ela foi para o Líbano. Olha isso daí. Foi para o Líbano. Quando ela chegou lá, que ela conheceu, porque ela diz assim, que os refugiados, que a gente finge que não sabe o que está acontecendo, tem uns que pegam, você chega lá, você é de outro país, eles te dão o filho. Saca? Vocês têm filho, né? Imagina você pegando seu filho e dando, falando assim, leva meu filho, salva meu filho. Eu tenho que me concentrar para não me emocionar. Então, ela disse que quando ela chegou lá, que ela entrou nesse trabalho, que ela viu aquelas crianças, ela falou assim, eu entendi. Esses são meus filhos, né? E aí ela falou assim, que ela achava que o amor que ela tinha por aquela criança que morreu, o filho dela, era o maior amor que ela podia sentir. Só que ali ela descobriu um amor mais transcendente, um amor maior ainda. E aí ela fez um raciocínio que eu achei muito maravilhoso. Ela raciocinou por vários ângulos, mas vou falar de dois. Ela percebeu, eu sou capaz de amar muito mais do que eu imaginei. Mas aí ela tinha fé, coisa que nós temos pouca. E ela falou assim, e se Deus é amor, se Deus me ama, o amor dele é muito maior do que esse segundo amor que eu descobri. E se o amor dele é tão maior do que esse que eu descobri, quando ele me tirou um filho, ele tinha um propósito. E esse propósito era de amor. Qual tem sido o nosso propósito nas coisas que a gente faz? Jesus disse, vós sois deuses, brilhai a vossa luz, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E eu espero que a gente consiga realmente fazer. Muito obrigado. Não é vaidade, não, mas é que todo mundo me pede, eu vou pôr aqui meus contatos, para quem quiser falar comigo depois. Desculpe, assim, às vezes o tom um pouco sério demais, mas eu ando bastante preocupado mesmo. E eu agradeço a atenção de vocês e que brilhe a nossa luz, que a gente faça por amor, que a gente deixe o ego um pouquinho lá no banco do copiloto e traga mais o nosso eu superior para as conversas, para as soluções que a gente está buscando. Buscar novos olhares sobre os velhos problemas e trazer o eu superior para a conversa. Esse é o resumo dessa palestra. Muito obrigado. Bom, gente, eu como sobrinha da tia Nina, pouco já fiz, mas hoje eu quero agradecer todos vocês, agradecer sempre os trabalhadores desta casa, que continuam com muito amor e carinho, prosseguindo aquela tarefa que sempre a tia Nina desejou que isso acontecesse. E na espiritualidade, eu tenho certeza que ela está feliz. E eu me sinto muito agradecida pela oportunidade do meu filho César estar aqui. E a nossa prece hoje nós agradecemos, pedindo sempre a Deus, rogando a Jesus, o nosso mestre, que abençoe este trabalho desta casa, que abençoe todos os trabalhadores, a Rosinha, com especialidade, que com tanto amor e carinho, ela dedica em favor desta casa. E assim, orando e agradecendo, nós rogamos ao nosso Mestre Jesus, que a sua paz esteja e permaneça sempre em nossos corações. Obrigada, Senhor.